Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías estava falando do menino. Estava falando do filho. Aquele menino era filho de Deus. As Escrituras nos identificam o Senhor. Desta maneira, Jesus é identificado como filho. Uma dupla natureza. Sua humanidade, ele era filho. Na sua divindade, ele era Espírito, ele era o Pai, ele era o próprio Deus. É o Evangelho rejeitado pelo mundo. Se eu dissesse aos ouvintes da Igreja do Ar de que Jesus Cristo era unicamente o Filho, eu estaria dizendo uma meia-verdade para os irmãos, para o povo de Deus. Pois a identificação completa do Senhor, Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito, o único Senhor, com o único nome revelado nas Escrituras. Pois ninguém prova nas Escrituras outro nome. Não foi dado, e este é o nome do Filho, mas também o nome do Pai e o mesmo nome do Espírito. Não são pessoas divididas e nem distintas, como a grande religião quer que o povo aceite. Ele nunca se dividiu e também nunca gerou outro Deus. Ele é o eterno, Ele é o mesmo. Isaías estava falando acerca do menino, do filho, gerado pela divindade e pelo Espírito, conforme as Escrituras. Tu és meu filho, hoje te gerei. E este filho se nos deu, e este menino nos nasceu, e necessitamos de crer nele para perdão dos nossos pecados. Precisamos crer nele para salvação, e só ele, com a sua vinda gloriosa, que é poderoso para nos livrar da ira vindoura. Aquele menino pobre, desprezado e perseguido. Diz Isaías, o principado está sobre os seus ombros. Veja quem ele era, quem ele foi, quem ele é. O seu nome será maravilhoso. Nada a comparar com o nome de Jesus. Pois ele é o eterno, o grande eu sou, que buscou maneiras para se revelar e se identificar aos homens,
dentro da sua vontade, do seu grande poder. É o nome que a igreja se alegra, que a igreja louva, que a igreja adora, que a igreja glorifica. A igreja existe por causa deste nome. A igreja é selada, é registrada neste nome. Os hinos são para ele. As orações, ações de graça são em nome dele. Por isso é maravilhoso e não tem outro para comparar. É conselheiro, é o nome que nos ensina, que nos tirou deste mundo tenebroso, que nos tirou do caminho da falsa religião, dos deuses mortos, abriu nossos olhos, o nosso entendimento espiritual, à medida que ouvimos os seus conselhos divinos, que é a sua palavra, que é o seu evangelho de poder. Também este menino, este filho, Isaías escreveu que é Deus forte, não um deles, mas o único Deus forte. Poderia alguém dizer, será que Isaías não estava equivocado? Menino é Deus? Esse filho é Deus? Sim, é exatamente o que ele escreveu e ninguém vai apagar. Aleluia! E o seu nome será Deus forte, poderoso na batalha, jamais perdeu uma guerra. Aqueles que se levantam contra ele têm que cair. Os seus inimigos estão sendo vencidos dia após dia, estão sendo postos por estado dos pés daquele que está sentado no trono, o Cordeiro, que é o mesmo menino, o mesmo filho, que continua a obra gloriosa de sua divindade, reinando um reinado de justiça, de retidão, de fortaleza, revestindo servos e serva com a sua armadura, para que nenhum deles caiam nesta batalha tão renhida. Deus forte, aleluia, glória a Deus. Deus forte. De quem você está falando, Isaías? Do menino? Isaías, você sabe o que está falando, com certeza. Mas você está falando de quem mesmo? Do Filho. Deus forte. O único Deus forte. Aqueles que não querem crer agora, quando ele vier como juiz e assentar no tribunal branco da justiça, no seu trono de juízo, aí os joelhos vão cair por terra e toda língua vai confessar a Deus, Deus forte, Pai da eternidade. Como filho ele foi gerado, ele teve o dia que ele foi gerado, que teve o princípio, teve o dia do nascimento e o dia de dar o brado lá na cruz do Calvário, está consumado, e entregar o Espírito. Aleluia! Mas na sua divindade como Pai, é Pai da eternidade, Criador e Senhor, Redentor e Salvador, Consolador e Regenerador,
Pai, Filho, Espírito Santo, o mesmo Senhor, o mesmo Deus, com um só nome, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da eternidade, o mesmo que era menino, o mesmo que era filho. Isaías falando da sua existência, Pai da eternidade. João escreveu também acerca dele no seu Evangelho, no capítulo 1, no verso 1 em diante. Na eternidade passada, ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus, a palavra estava com o Espírito é Deus, e o Verbo é a palavra do Espírito. O Verbo estava com Deus na eternidade passada, e o Verbo era o Espírito, era Deus. As palavras que eu vos tenho falado, na humildade de Jesus Cristo, para os humildes que entendem, que crê, aleluia, são Espírito e vida. Marcos, o evangelista, apóstolo do Senhor, ele escreveu um evangelho, 16 capítulos, e ele encabeçou o seu evangelho com o primeiro versículo, com as seguintes palavras: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Começo do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E do primeiro verso até o último, o assunto de Marcos foi Jesus Cristo, o Filho, o servo, servindo, trabalhando incansavelmente, fazendo a sua obra entre os homens. Um vencedor, conquistador, despiu da sua glória, tomou a forma de homem, de filho, de servo, para levar os homens a Deus. Ele, sendo Deus, sendo Pai, ele veio até o homem a ser homem, para trazer Deus, para trazer o eterno, para trazer o poderoso, para trazer a vida até os homens. E como homem, como filho, ele leva os homens que querem, não todos, os que se arrependem, os que se convertem, os que crê no seu evangelho, que crê no seu nome, ele leva até dentro de si mesmo. Ele é como uma ponte. Para passar para o outro lado, tem que passar usando a ponte. Se está do outro lado e vai passar para o lado de cá, tem que passar pela ponte, não tem outro meio de atravessar do outro lado. Assim, Jesus, como Filho, não é o segundo Deus e nem a segunda pessoa. Eu não sei as pessoas que pronunciam isto e pregam isto, como é que eles não tremem, não estremece quando fala uma coisa tão absurda desta. Nenhum dos apóstolos pronunciaram estas palavras, mas sim pronunciaram: só há um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o homem. Cristo ungido, o Espírito, a divindade, Jesus, o Filho, o homem, o mesmo, nunca se dividiu,
nunca se separou. Aleluia! Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Dele escreveu os profetas, dele escreveu os patriarcas, os apóstolos. A mensagem dele era o conteúdo da mensagem dos discípulos. E eu pergunto, igreja do ar, o que está sendo pregado hoje em nossos dias? O anjo mensageiro, respondendo à pergunta de Maria, que ela iria ser mãe, daria à luz um filho. Ela perguntou: como vai acontecer isto, visto que não conheço varão? E o anjo respondeu, aleluia, as palavras para Maria, a explicação. Da mesma forma para José, o seu esposo, e ela dará à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus. Não é outro nome, é Jesus. Este é o nome que veio da glória, este é o nome que veio das alturas. Por que Jesus? Porque o nome Jesus significa Jeová Salvador, Jesus Salvador. Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Este nome, Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em que nome, irmão, irmã, você crê para salvar dos teus pecados? Em que nome você foi batizado nas águas ou não foi ainda? E se não foi, eu pergunto, o que você está esperando, a morte? Será tarde demais. É chegado o momento da oração, da nossa comunhão com Deus. Damos glória a Deus. Com o nosso coração, com a nossa alma, com o Espírito. Por todas as bênçãos, por todas as revelações de Sua palavra. Por ter descido até a nós. No lugar de pecado e sombra e região de morte em que estávamos. Aleluia, Jesus, pelo Teu amor. Nós oramos neste culto, nesta oportunidade que o Senhor nos dá para invocar Deus, para sarar os enfermos, para resolver os problemas. Ó Senhor, para suprir as necessidades. É pela Tua fé que nos deste, que puseste em nosso coração, e estamos clamando o avivamento que venha para dentro do Teu servo, da Tua serva. À medida que vamos ouvindo a Tua voz, Senhor Jesus, a Tua palavra, ela tirou Lázaro da sepultura. Ela tirou muitos da sepultura, da morte. E a Tua voz é firme, é poderosa. E a Tua voz, Senhor, que nos faz feliz em Tua presença. Abençoe a Tua igreja em toda a terra, em todos os continentes, em todas as nações, tribos, povos e línguas, em todas as ilhas dos mares e dos rios, onde tem um servo, uma serva, que glorifica o nome santo do Senhor Jesus, porque este é o nome da vida, este é o nome da salvação,
Querido Jesus, nós estamos te buscando com teu amor, com tua graça, e no teu nome te agradecemos para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Jesus, Lord, to me.